Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao podcast Impulsione Saúde. Esse podcast, esse material, ele foi realizado com recursos do projeto BRA 15004. É uma produção, uma organização da ONG Amigos da Vida, com o apoio técnico da Gerência de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Saúde. Eu sou Fabiana, sou assistente social. Oi, gente, meu nome é Sérgio, sou psicólogo. Isso, somos da Secretaria de Saúde, dessa Gerência de Vigilância. E hoje estamos aqui com uma convidada que já é veterana e um convidado muito especial, né, para tratar de um tema também muito importante, como todos que a gente vem trazendo por aqui. E eu quero pedir para vocês se apresentarem, por gentileza. Eu já estava participando, né, em outro episódio, já participei, me chamo Dominique. Tem alguns recortes, pessoa transgênera, né, do espectro feminino. E soropositiva desde os 13 anos de idade. Isso. E vim aqui hoje compartilhar com vocês também. E gratidão pelo convite novamente. Bem-vinda. Bem-vinda. Novamente. Legal. Eu sou o Felipe, tenho 29 anos, sou psicólogo e sou uma pessoa que vive com HIV também. Já tem 4 anos e pouquinho de diagnóstico. E estou muito feliz de estar aqui, muito honrado pelo convite e animado também. Nós também ficamos felizes com o seu aceite e bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, o nosso tema hoje é vivendo com HIV e AIDS, né? HIV e ou AIDS, porque tem diferença, né? E a gente pode falar um pouquinho disso. Até assim, para a gente dar o pontapé inicial, né? A gente sabe, por exemplo, aqui no Distrito Federal, pelos dados da Secretaria de Saúde, os boletins epidemiológicos, a cada ano, né, são quase 800 casos novos, né, de pessoas infectadas pelo HIV, né, o vírus causador, né, da AIDS, né, e cerca de 200 casos novos de pessoas que já aparecem doentes de AIDS. Por né? ano. Por ano, isso é por ano. Então dá cerca de 1.000 pessoas por ano, mais ou menos, com HIV/AIDS, em média. E cada vez mais, né, as pessoas estão se percebendo que há uma diferença entre o HIV e AIDS, né? E eu gostaria até começar que se vocês falassem um pouco dessa diferença, né? O que é ter o HIV e o que é estar doente de AIDS. Tem diferença? Total. Eu costumo dizer que a AIDS é um estágio, né? Então, eu vivo com HIV, com vírus. E como eu faço meu tratamento certinho, é como se o vírus ficasse adormecido no meu organismo, né? Então, ele não me adoece, não tem outras complicações por conta disso, né? Então, eu consigo seguir com minha vida normalmente, né? Trabalhar, estudar, fazer minhas atividades. Mas a partir do momento em que a gente não faz o tratamento, né? Não toma a medicação, esse vírus começa a se multiplicar, né, no nosso organismo, se multiplicar e vai atacando as nossas células de defesa, né? Sim. Então, depois de alguns anos, depois de algum tempo, a gente começa a adoecer, né? Então, chegam as doenças oportunistas. E é nesse estágio que a gente costuma dizer que a gente está com o estágio da AIDS, né? Sim. Então, tem essa diferença. Certo. Então, todo mundo que tem AIDS tem o vírus do HIV, mas nem todo mundo que tem o vírus do HIV tá no estágio da AIDS. Tem uma diferença bem grande aí, né? Exato. Perfeito. Isso mesmo. E quer falar um pouquinho? Pode comentar. Não, eu ia falar, esse estágio, né, da AIDS, muita gente fala que é a mesma coisa, HIV e AIDS não sabe a diferença, o senso comum, né? Por isso que a gente precisa estar falando disso, que existe essa diferença, porque quando surgiram os primeiros casos, lá na década de 80, não tinha tratamento. Então, as pessoas adoeciam, claro, né? E ficavam com um quadro de AIDS e vinham a óbito ou tinham várias outras doenças, né, graves por conta desse quadro, né, de baixa imunidade, quantidade viral muito alta, né, e aí vinham várias outras doenças. Com o advento do tratamento e hoje em dia com a evolução, né, Se avançou bastante, se avançou né, Fabi? muito nas medicações, nos tratamentos e tudo, é possível viver com HIV e não desenvolver nunca esse quadro de AIDS, né? Como é que vocês percebem isso?
é assim mesmo, né? Dominique falou que vive com HIV desde os 13 anos, Dos 13 né? anos de idade, eu acho que são uns 12 anos de HIV, sem ter tido infecção de AIDS por AIDS, pelo fato de ter aderido ao tratamento, e foram muitas combinações de medicamento, né? Eu comecei com efavirenz. Uhum. E foi terrível, porque um adolescente de 13 a 15 anos, assim, tomando efavirenz, não é uma experiência muito boa. Ainda mais dependendo da vulnerabilidade, do desamparo, né? Então, parecia que era uma coisa que ia me fazer mal pro resto da vida, esse tratamento, né? Então, veio de uma forma sem informação de fato, muito nova, né? Então, nesses 12 anos de HIV, são 12 anos, acredito eu, indetectável, né? Às vezes dá uma alteraçãozinha, mas não ao ponto de ter uma infecção de AIDS e uma doença oportunista, né, no meu organismo. Não a ponto de te Apesar adoecer, né? que, mesmo sendo não indetectável, nosso organismo ainda assim, né, com todas essas outras doenças, né, que veio, né, gripe, Covid, né, esses processos, essas doenças virais, obviamente a gente, né, tem que estar vacinado, tem que fazer toda Isso. uma combinação de prevenção de várias outras doenças virais, né, e as ISTs também, a gente a gente está vulnerável às ISTs, porque às vezes pessoas com HIV, quando tem uma IST, ela desenvolve, ela já teve um contato e depois ela trata, mas aí se ela é imunidade abaixa, às vezes esses sintomas retornam e não precisa necessariamente ter se recontaminado, porque tá ali dentro do nosso organismo, né? Então, assim, a gente tem um percurso, mesmo cuidando, mesmo não estando detectável, a gente tem que ter um autocuidado, tem que ter uma atenção redobrada com a saúde, com a alimentação, para poder a gente conseguir manter a saúde mesmo, sabe? Assim, né? Não estar só indetectável não é só o objetivo, né? Tem que ter uma vida saudável, praticar atividade física, ter saúde mental, que é o importante, né? Para pessoas com HIV. E é isso. Tem muita coisa. Era essa pergunta mesmo que a gente ia fazer, né? As pessoas que vivem com HIV, elas também precisam se prevenir, né? E se prevenir de quê? Muita né? coisa. Bastante Muita coisa, coisa. né? Eu queria ter um ponto de partida assim que sempre me chama muita atenção, porque a gente está falando de pessoa vivendo com o HIV, né? Então a palavra vida é muito importante aí. Com certeza. Né? Como é que é? A vida mudou depois, mudou muito, né? Como é que foi para ti assim? Você falou a tua descoberta foi há cerca de 4 anos, né? Que estava com o vírus, né? Você há uns cerca de 12 anos, né? Mudou muito. Teve grandes mudanças na tua vida quando descobriu? Bastante, sabe? É? Acho que a partir do diagnóstico não tem como não mudar, porque a gente acaba repensando várias coisas, né? Acho que faz aquela super reflexão sobre a vida, para onde que a gente está caminhando, né? O que que a gente quer, o que que importa pra gente, né? E acho que o HIV foi um contexto muito importante para eu repensar para onde que eu estava levando a minha vida, enfim. Então, a partir do diagnóstico, eu passei a olhar mais para mim, a me cuidar mais, a ser mais compassivo comigo, né? E, enfim, isso acabou refletindo na minha saúde como um todo, né? Então, minha alimentação melhorou. Você passei- mudou para melhor. Quer dizer, você Sim, começou sim. a ter mais cuidados com a saúde Sim, e a tua saúde melhorou. foi, Né? Vamos dizer assim. foi. E são hábitos que eu tento manter até hoje, né? Então, praticar atividade física, me alimentar melhor, cuidar da minha saúde mental também, né? Fazer terapia. Acho que Muito importante a saúde mental. é um pacote, né? De bons hábitos aí. E para você, Dominique, o que que mudou assim quando você teve esse diagnóstico? Quando eu tive o diagnóstico, né, eu já tinha alguns parentes, assim, da área da saúde, né, e aí acharam que tinha dado um nódulo no meu pescoço, que no caso eu tive infarto de um gânglio linfático, né, aí achavam e foi bem na época que
Assim, bem na época não, na realidade foi bem antes que teve umas notícias de tipo linfoma, câncer de linfoma, não sei o que, câncer de garganta. Aí do nada as pessoas começaram a se preocupar, porque cresceu, infartou um gânglio e cresceu uma bolinha assim. Sim. Aí eu fui fazer biópsia, tirar, e aí quando viu não era câncer, era o HIV que tava... já tinha passado a fase de incubação e aí ele já estava a janela, né? Eu acho que é assim esse termo que usa. A Isso. janela estava aberta do vírus. Ou Sim. estava na fase aguda, porque eu tenho também cuidado para falar em fase aguda e não falarem que eu estava com AIDS, né? Sim. Porque eu não cheguei nesse estágio. Normalmente enche os gânglios em função do momento inicial. Pegou há pouco tempo. Que fala e que chamam quando de abre de virimia, vez. né? Aquele problema de virimia que está É começando. virimia. O corpo ainda não reconhece aquele vírus e começa uma multiplicação das reagir. defesas. A O reagir. gânglio inchado é uma reação do organismo, De né? defesa. De defesa. De defesa. Aí foi nessa época, nesse momento, né? E eu era jovem, então eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha estudado nada que eu tinha estudado hoje, eu não sabia pra onde ia, pra onde fica. Parecia até mesmo castigo divino, sabe? Que pessoas com contextos religiosos botaram muito, assim, em mim, né? Ai, meu Deus, é porque foi pro meio LGBT, aí voltou com HIV, algo assim. Você chegou a escutar isso. Né? São muitas falas de ódio e vem, às vezes, da própria família, só que, para além das falas de ódio, um luto em vida. Eu senti muito isso, eu senti um luto em vida. Parecia que eu morri pro social, que eu morri pras relações afetivas, sexuais. Parecia que eu tinha morrido para todo o contexto que eu tivesse que pedir assim, seja você mesma. Como ser eu mesma se algo que tem e habita em mim e eu convivo, eu não posso estar compartilhando de uma forma saudável, com autocuidado, com respeito, né? Então, assim, você se desdobra em vários para se esconder algo que normalmente se você já chegasse em umas pessoas para falar o seu diagnóstico, né? Elas não iriam te respeitar da mesma forma. Então acaba que vira um jogo de sobrevivência, né? Vira um jogo de sobrevivência, né? Você tem que ir lá, você tem que, né, se relacionar e tudo. E aí acaba que você fica com uma pressão de que horas eu vou falar. Você entra numa relação e que horas você construiu todo o afeto, o carinho, a inteligência, o conteúdo, a fala, o diálogo. Aí você vai lá e chegou o momento crucial, que é eu falar o meu resultado. Então a gente às vezes vai se martirizando porque o preconceito, né, ele faz isso com a gente, né? A gente se esconde, né? Vamos dizer assim, para que o outro não nos rejeite, né? Eu sempre falo assim, o pior... Já me perguntaram assim, o que você sente por ter HIV e tal? Quais são os sintomas? Aí eu falei assim, o primeiro é a rejeição. O primeiro sintoma do HIV é a rejeição, né? Então, aí as pessoas ficam meio sem entender. Então, mas é sobre isso, entendeu? A pessoa esperando uma resposta como é que clinicamente uma, se manifesta. biológica, uma resposta. Não é biológica. Entende? O pior social, sintoma sabe? É o estigma, né? E o preconceito. É social, porque a rejeição, ela deixa a gente vulnerável, né? Imunologicamente, né? E em outros aspectos também. Reprime que leva, né? Tu teve dificuldades, assim, em algum momento? Quer dizer, tu passou por esse momento também de falo, não falo? E também na sua prática clínica, né? Você deve ver bastante isso. Eu acho que não tem como não passar, né? Porque é um choque mesmo. E eu percebo que são informações que não chegam até as pessoas, né? O que é viver com HIV, como que funciona o tratamento, né? Então, quando a gente recebe o diagnóstico, é aquele baque inicial, aquele luto mesmo, né? E até aos pouquinhos ir percebendo, né? O que isso vai significar, como que fica a vida dali pra frente, é um processo. Mas pra mim foi bem difícil também no início, eu achei que eu fosse morrer, né? Eu perguntei pra doutora, quanto tempo eu tenho, né? Ela, não tem isso não, é só você fazer o tratamento que a vida segue, né? E a partir do diagnóstico também, eu comecei a tentar fortalecer a minha rede de apoio, né? Então, procurei terapia,
grupos terapêuticos, né, no Aham. hospital. Aham. Comecei a compartilhar com algumas pessoas, Uhum. mas com a família eu deixei para depois. Sim. Porque até pelas características da minha família, serem mais conservadores, né, mais religiosos. Essa Aham. questão de falar para a família, eu vejo, Sim. eu fiquei muitos anos na assistência, né, na Secretaria de Saúde, atendendo. Agora eu estou na gestão. Sim. Mas eu me deparava muito com isso, de que isso é muito individual, né? Você, para quem você vai falar, com quem você vai compartilhar, né? Tem pessoa, e depende muito da rede de apoio que você tem, né? De como que é essa família, ou como que são esses amigos, ou como que é esse companheiro, essa companheira que você tá, né? E existe lei que resguarda, né, a pessoa vivendo o direito, né, de manter esse sigilo até quando estiver preparada e se sentir bem para falar com alguém, né? Porque a gente só compartilha uma coisa que é nossa com outra pessoa se a gente acha que essa outra pessoa é confiável ou vai poder nos ajudar de alguma forma. Isso geral, né? E com HIV não foge a regra, né? Vem também nesse sentido, né? Mas a carga de preconceito que o HIV traz, as pessoas não dizem assim, muito prazer, eu sou fulano de tal, eu sou hipertenso, né? É um prazer, eu sou diabético, né? As pessoas só usam essa condição quando isso interfere. Tipo assim, você aceita um doce? Zé, não, não posso comer doce, eu controlo o açúcar, né? Então, assim, as pessoas colocam... Mas por que o HIV acaba tendo que ter essa conotação que, como é que é? Colar na identidade da pessoa, né? Se é uma condição de saúde, né? Hoje em dia, cada vez mais, e é o caminho, né? De uma condição crônica, né? Até um dia que se encontre realmente um tratamento que leve à cura, né? Ou uma vacina. Mas por que essa condição crônica vai determinar a identidade da pessoa? Muito prazer, sou fulano de tal, eu tenho HIV. Por que ela tem que usar isso? Não, em tese, não é isso. Isso faz parte da sua história, da sua vida. Mas não é isso que determina quem ela é, né? Então, assim, se vê muitas vezes as pessoas pressionando as pessoas a revelarem. Você precisa dizer para fulano, você precisa dizer para Beltrano, né? Você tem que contar para todo mundo que tem o vírus. Por quê? Né? É meio estranho isso. Eu conheço uma... uma... HIV tem que revelar. Né? Eu conheço uma escritora quilombola, né? Daqui mesmo, de Brasília, assim. Não vou citar o nome, mas ela é uma ótima pessoa. Talvez ela fale por ela mesma, ela já tem voz para falar por ela mesma, por isso também não posso citar o nome para não expor em relação à sorologia. Mas, assim, ela sempre fala assim, não, eu já falo logo meu resultado de primeira. Eu já falo que eu sou HIV positiva, e quem é real vai ficar, e quem não é vai embora, entendeu? Que bom que tenho esse afastamento, esse receio. Então, assim, a gente vai criando armadura pro próprio sofrimento, entendeu? Pra ficar... a gente vai botando essa armadura pra ficar mais... Não é nem pra ser aceito, mas eu acho que é pra... E também nem pra defender, né? Como se a gente estivesse toda hora armada. Mas é botar uma armadura pra poder a gente se impor o nosso lugar, entendeu? É uma forma de enfrentamento? Eu acredito É uma que forma de sim, enfrentamento. sabe? Falar sobre o seu resultado, falar sobre a sua experiência com HIV, sobre um resultado positivo, ou você, entendeu? Para além da militância, do fato árdua dos órgãos, né, públicos e dos movimentos fazerem em prol a questão do HIV e da prevenção do HIV, a gente também se empodera também como soropositivos, positivas, de falar sobre, oi, tudo bem? Meu nome é Dominique, né? Eu sou vida positiva, e aí vamos, entendeu? Porque as pessoas, elas estão negativadas, né? Elas estão negativas com o assunto. Então, a gente tem que mostrar um olhar e uma presença positiva, entendeu? Porque isso chegou na gente e não bateu na porta, oi, licença, né? Eu sou assim, eu sou o HIV, vim habitar o seu organismo. Não, então a gente também,
quando a gente utiliza desse artefato, assim, de tipo, numa roda de conversa ou aqui no podcast, chegar e falar, olha, eu vivo assim e tal, ou então no meio de que você tá construindo uma relação de amizade com um grupo, um coletivo, você também se impor sobre isso ou falar sobre isso, você também acaba que você também divide marés, né? Então, Sim. fica quem é real, quem tem sensibilidade e letramento sobre o assunto, né? E busca pesquisar, e quem só tá ali preconceito, não vai querer que você compartilhe objetos ou fique muito de afetivo, né? Ficar com afeto, Sim. trocando afetos, então. E É também muito tá tudo movimento. bem não compartilhar, né? É, Cada um tem o seu sim, momento, né? De vida. E é sobre isso, né? E É é sobre esse livre-arbítrio de você isso. saber o que não ou o que sim, né? Sim, pois é. Exatamente. Eu acompanho, né, as questões relacionadas a HIV/AIDS desde a década de 90, né? Eu me lembro muito, quando a gente no outro podcast, a gente falou muito dos conceitos de vulnerabilidade, né, risco, né? Me lembro daquele conceito de grupo de risco, se falava em grupo de risco, né? E se falava muito do termo aidético, né? Naquele sentido, a pessoa era a doença, não estar com. Né? Quando a gente fala hoje a pessoa vivendo com HIV, né? A gente está colocando outro sentido nessa condição. Em primeiro lugar, é uma pessoa, ela não é a doença, né? E ela está com, né? Então não é que ela é, né? Então se vê isso com várias outras doenças, né? Leproso, o leproso, né? Então assim, é de transformar a pessoa somente naquilo, Isso. como se aquilo Sim. faz parte da vida dela, mas não é aquilo ela não é somente aquilo. Ela é tudo o outro mais, né? Sim. Então se via muito uma construção e que muito que se desconstruiu foi porque as pessoas começaram a falar, né? As pessoas que viviam com HIV, viviam com AIDS, né? Começaram a falar. E a questão da AIDS e viver com HIV, sempre qual é o preconceito que está por trás, né? Muitas vezes se via isso, né? É relacionado à morte, né? Como você falou, né, Rafael, que eu fiquei sabendo, a primeira pergunta que eu fiz para a médica é quanto tempo eu tenho, né? Então, uma sensação de proximidade com a morte, e também a ver muito com a questão da sexualidade humana, né? Da questão da sexualidade humana. Então, assim, parece que são dois temas, morte e sexo são dois temas, né? E dois tabus. Dois tabus na sociedade, né? Parece que, em primeiro lugar, colocou diante das pessoas que as pessoas vão morrer um dia. Não sei se vocês sabem, vocês estão aqui, como vocês estão nos ouvindo. Vou dar uma notícia para vocês. Como nós que estamos falando. Vamos morrer, né? Todos nós vamos morrer. Então, assim, já vou avisando de antemão, né? Mas parece que quando as pessoas ficam sabendo no diagnóstico de uma situação dessas, parece que a morte está ali na porta. Não está na porta, né? Ela mostrou pra gente que nós somos mortais. Não que vamos morrer, porque somos mortais, né? E que isso parece que as pessoas ficam negando o tempo todo na sua vida. E outra coisa, somos sexuais, no sentido de que nós temos desejos, nós somos capazes de sentir e dar prazer para as outras pessoas. Isso. Então, assim, e que também é um tema tabu, né? Então parece que essa questão do HIV tirou muita coisa debaixo do tapete que muitas vezes a própria sociedade não quer discutir, não quer se defrontar, Já se olhar no coloca espelho, como né? uma Se olhar no dificuldade, espelho, né? Então, assim, isso tem a ver que a gente é um ser social, a gente relaciona com as pessoas. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais. Você começou até a falar, dar umas pinceladas, assim, né? Eu comecei a repensar algumas coisas na vida. Então, o que mudou foi um pouco de olhar com mais cuidado com a vida, de cuidar de outras coisas começaram a aparecer na tua vida, essas coisas de saúde, alimentação. E o amor? Como é que fica o amor? É que eu fosse falar saúde, comida, e o amor? Como é que fica, né, o coração nessa Esse condição? é um ponto importante, porque acaba que o HIV é um filtro, né? Ele filtra quem realmente vai ficar e quem tá ali só por uma expectativa, enfim. E o amor,
depois do diagnóstico, assim, a minha vida amorosa nunca foi muito movimentada, né? Mesmo antes do HIV. Uhum. Mas depois eu conheci, até por estar em grupos, né? Com pessoas que vivem com HIV. Uhum. Conheci uma galera super legal, né? Fiz Uhum. vários amigos. Aham. Comecei a namorar também. Oh. Meu primeiro namorado veio Aham. depois do diagnóstico. Aham. Mas depois de um tempo não deu certo, a gente terminou. Mas se Aham. fala até hoje, né? Aham. Aham. Mas pra mim nunca foi uma barreira, sabe? E até depois que eu comecei a falar sobre isso abertamente, né? No Instagram, enfim. Uhum. E várias pessoas vieram comentar, né? Me elogiar e até Uhum. me dar em cima de mim, sabe? Se interessar por ti, Pois é, ou perguntar manifestar se tava interesse por solteiro. ti. Aham. Até em casamento eu fui pedido, né? No Instagram. Uau! Pois é. Então, Para. olha só, gente. E esse era muito um medo que eu tinha, principalmente depois do diagnóstico, assim, imediatamente depois, né? Como é que ia ficar essa parte da vida? Como é que ia ser? Mas aos poucos eu fui percebendo que era mais um medo meu, né? Uhum. Então, a partir do momento em que eu tô seguro com quem eu sou, com o diagnóstico, né? Aham. Então, eu não me preocupo se o outro vai aceitar, se não vai, né? Uhum. Porque esse movimento de aceitar ou não diz muito mais sobre ele do que sobre mim. Então, Uhum. E É eu algo quero que- puxar esse gatilho aí quero puxar esse gatilho do aceitar, Uhum. né? Impuseram as pessoas que vivem com HIV de que a gente não pode acessar as relações, ou pelos tabus, né? A gente não pode acessar relações sexuais, ou então ter vida sexual ativa e viver, né? Porque jogaram pra gente uma responsabilidade que é, além de não de cuidar de nós, da nossa saúde, né? A gente vai ter que cuidar de todo mundo que tá agora à nossa volta. Porque senão você é culpada, você é o vilão de ter transmitido o HIV para outras pessoas. Tem uma criminalização, né? Você é responsabilizado Responsabilização. por estar portando o HIV para um lado, para o outro, transitando com o vírus. E se você acessar a sua vida sexual, seus grupos, né, afetivos, você acaba sendo marginalizada Uhum. ou criminalizada, como se você tivesse cometendo um crime contra alguém porque você tá vivendo a sua vida sexual. Então, assim, tirando da gente esse peso, né, que de novo nos marginaliza, a PrEP, ela veio para revolucionar outro ponto específico. A responsabilidade sua de não adquirir HIV é sua. Aham. Não jogue para quem convive com HIV, já tem os paradigmas, os seus pontos de Já tem que enfrentar de tanta cuidado, coisa. de ainda enfrentamento. É responsabilizado pelo outro, né? É. Então, assim, primeiro, viver com HIV não impede ninguém de ter uma vida sexual ativa e satisfatória, né? Não é porque vive com o vírus que não pode mais transar. Não, pode, deve, tem que, né? Por favor. Segundo, a responsabilidade pelo uso do preservativo é de cada pessoa, né? Então, a pessoa com quem você está se relacionando, ela tem responsabilidade dela usar o preservativo ou dela acessar a PrEP, né? E a pessoa vivendo com HIV, com carga viral indetectável, ela não transmite, né? Então, é mais do que um motivo, né? E um motivo mesmo para as pessoas vivendo com HIV e para a sociedade em geral saber que tem direito, né? A essa sexualidade, a essa prática e expressão da sua sexualidade, né? Porque a gente tem que reeducar quem não é soropositivo. E não culpabilizar quem é soropositivo. Porque trocam as coisas, né? A gente já tá no BO da vida de correr atrás de estar vivo. De não E adoecer. além do HIV, outras questões que vêm, questão de gênero, né, Dominique? Às vezes a condição social mesmo, várias outras camadas que a gente fala, né, de vulnerabilização, né, que vem. Tem vários e outros que a pessoa ainda tem na vida. vários pra corres. fazer, na vida pra ter Quem fazer. vive com HIV não tem a responsabilidade e a obrigação de reeducar quem não tem HIV. Entende? A gente já tem que aprender sobre isso para sobreviver à situação de vulnerabilidade nesse contexto HIV positivo. Mas a gente não tem responsabilidade com a população que não tem HIV ou com o boyzinho que não tem o HIV e transou e quis e curte sem preservativo, né? Ele tem a PrEP.
todos agora têm acesso. Por isso que a gente tem que expandir esse assunto para quem não tem HIV, para poder falar assim, ó, isso aqui já é um paciente soropositivo que está fazendo seu tratamento, ele não é um vilão que está transmitindo HIV à torta e à direita. Precisa ser olhado de uma forma técnica, né, pela saúde, né, pública, mas as outras pessoas que são HIV, são negativas, né? No caso, não são HIV vírus. positiva, elas têm que ser responsabilizadas, ser reeducadas em relação à saúde, né? E para que elas possam tá tomando seu lugar, né? Seu posicionamento, né? O soro positivo, ele não tem que se prevenir, cuidar de si, cuidar do outro, reeducar o outro, porque ele vive com HIV, ele não é um livro, é um ser humano, entendeu? Então, assim, cada um, hoje em dia, com os acessos que tem, cada um é responsável por si, não tem mais esse papo de, a culpa é de quem tem HIV, passou pra mim, não sei o quê, isso e aquilo outro, né? Porque eu vim de uma época que não tinha PrEP, né? Eu era adolescente, não tinha PrEP. Eu acompanhei uma revolução de medicamentos de várias fases, que eu peguei os tratamentos anti-gás, sabe? E na infância ainda. Então, eu vi isso, né? Eu vi muito ex, às vezes, querer citar assim, a minha imunidade baixar e eu ter algum problema ou de HPV ou de alguma coisa assim, né, sexualmente, ou uma candidíase, alguma coisa assim, uma reação alérgica, e ele falava assim, não, beleza, você passou HIV pra mim, eu te passei isso, eu tomo kit. Tipo assim, não existe isso, entendeu? Até porque não foi comprovado, né, que transmitiu nada, né? Porque eu era indetectável. Mas eu estava numa relação abusiva onde eu tinha necessidade do cuidado dele em relação a uma reação que a minha imunidade baixou e uma reação de um sintoma de uma coisa que eu tinha que tratar ali, de uma IST, né? Então, ele me abandonou no momento da IST. Entende? Então, acontece esses casos, né? De tipo, a gente não tá negociando saúde, entendeu? Com as pessoas. Cada um cuida da sua saúde, cada um tem o seu diagnóstico tem a sua ou não, responsabilidade, mas tem que ter sua responsabilidade. É isso mesmo. Total. E assim, para vocês, viver com HIV muda alguma coisa no trabalho, né? Nos estudos, na convivência com a família? Como é que é na experiência de vocês? No trabalho, para mim foi, assim, expor a minha sorologia, né, abrir o meu diagnóstico foi algo bem positivo, porque a partir disso eu comecei a direcionar mais o meu trabalho, que eu sou psicólogo, né, atendo na clínica, então hoje eu tenho vários pacientes que também vivem com HIV, né, que estão passando por esse processo de aceitação, né, do luto, pós-diagnóstico, então é algo que foi bem positivo para mim, assim, é um trabalho que faz sentido. É interessante falar com os pares, né? A pessoa procura um profissional da psicologia e encontra ali um par também, né? Que vivencia também a sorologia, né? Sim. Interessante. E eu percebo que isso faz muita diferença, até no vínculo, né, com o paciente, no processo terapêutico também. Tem gente que me procura justamente por isso, por eu ser uma pessoa que vive com HIV também, né? Que faço esse trabalho, então... Tem vários pacientes que chegam justamente por causa disso, no meu trabalho. Com certeza. E você atua numa área que me parece que é extremamente carente, né? Porque vocês até falaram logo no início, né? A questão da saúde mental, né? Ser um ponto fundamental, né? Esse trabalho que você fala de se construir ou de se ressignificar, né, na sua vida e na relação com as pessoas, diz muito daquilo, não só das barras que passa de sofrimento, né, emocional, psíquico, né, e como isso é importante para fortalecimento de garantir saúde mental, né, mas é um grande desafio, né, a gente vê muitas pessoas, inclusive até reclamando da falta de oferta, né, de locais ou de dispositivos, principalmente da rede pública, né, que apoie, que atenda, né, vocês devem ter passado por isso também, de buscar ajuda, né, e não ter, ou viveu isso, não sei. Eu vivenciei isso, eu vou contar uma experiência dentro de uma unidade de saúde, pode falar o nome do CEDIM? Ela já falou. Já falou. É uma unidade pública de saúde, então pode citar o nome de lá, né. Então, assim, eu já fui no CEDIM, encontrei infectologistas lá no CEDIM na minha adolescência, né, que eu tive
eu não sei se é crise, como que eu colocaria, se era uma crise ou se era uma infecção. Eu tive uma infecção de HPV e na adolescência, não sabia nem o que era isso, tal. Que é um outro Não tinha vírus. recebido a vacina. Não, também. calma que eu vou chegar lá. Isso eu tô falando de coisa lá nos meus 15 anos. Eu cheguei, é um adolescente, menor de idade, sem o responsável, procurando uma infectologista numa unidade de saúde pública para tratamento de HPV. Do papiloma Isso vírus, já fala que é um muita outro coisa. vírus que não é o HIV, E né? quando É eu um outro cheguei vírus. lá, na época, essa médica era super desinformada. Ela era uma infectologista, mas ela era super desinformada, né? Primeiro, ela falou questões de gênero, falou de biológico, falou que o HPV no Brasil só tinha vacina, há muito tempo atrás, para meninas de 12 a 14 anos, algo assim. Uhum. E que não tinha tratamento para mim. Não por uma questão biológica de gênero, entende? Então, assim, eu estou Não ali que o com tra- um não que sintoma, não funcionasse pra você, né? eu estou ali com um sintoma, meu organismo, meu corpo, meu biológico está tendo um sintoma de uma IST, mas pelo fato do sistema público ainda não ter tido atualizado a questão da vacinação do HPV sem distinção de gênero Sim. e adequando aos meninos de certa idade e agora adultos também, Sim. entendeu? Então, assim, eu vivi um momento onde tinha uma escassez de informação dentro do próprio sistema que nos acolhia. Uhum. Então, eu tive que sair e procurar uma outra médica de saúde do homem, porque eu tinha uma questão de gênero envolvendo as ISTs e o corpo biológico. Então, assim, eu achei isso um absurdo, né? Uhum. Muita falta de informação, porque eu já sabia que era ali que procurava tratamento para isso, mas foi negado por questão de, tipo, é só HPV, é coisa de menina. Que coisa estranha. Absurdo, Falar né? isso. Então, assim, e aí depois, com tanta pesquisa e estudo, descobriram, né, que o HPV, na realidade, é um vírus que as ISTs estão dentro dos nossos organismos, querendo ou não. Uns se manifestam, o HPV se manifesta mais nas mulheres por ser mais interno. Nos homens, por eles não serem tão expostos, né, a genitália não ser muito exposta, eles não manifestam. Não quer dizer que ele não tem o esteja ali. Uhum. Então, é uma questão de quem tiver com a imunidade um pouco mais baixa vai manifestar um sintoma, uma IST, por questão de ou sexo sem prevenção, ou até mesmo só pelo ato mesmo, né? A gente, né, fala de vida sexual e de muitas outras coisas, né? Lubrificação. A gente não pode falar só sobre um preservativo, um látex, que ele vai ferir, vai arder e vai machucar. A gente tem que falar de lubrificação, IST, lubrificação e muitos outros pontos G, entendeu? Outras estratégias de prevenção. Isso. Ponto P, estratégias de prevenção. E é isso, sabe? Aqui mesmo em Brasília tá evoluindo isso, né? O próprio sistema de infectologia tá evoluindo, tá abrindo espaço para que os pacientes cheguem e falem, esse é meu contexto, realidade, isso e isso eu vivo e o meu corpo está passando por isso. Vamos tratar. Entendeu? Ter um olhar para além da minha veste, da minha expressão de gênero e ver que esse corpo está manifestando isso e que se não trata em mim e não trata o meu companheiro, não é um tratamento eficaz. Tem que tratar quem está à volta também. Porque senão se torna mais uma barreira, né, para o cuidado das pessoas que vivem com HIV, né? Muitas vezes... Como foi para você, que já vivia com HIV, estava manifestando uma outra IST e teve uma barreira ali que impediu o seu cuidado da sua saúde integral, né? Hoje eu tô tratada, tô bem, Sim, tá? Hoje eu posso ajudar outras pessoas, porque eu tenho informação Isso. sobre o assunto, né? E a experiência de vida também, que é mais dolorosa, me ajudou também a me prevenir e saber lidar com essas E coisas. lembrando que a vacina pro HPV, né, ela foi ampliada, então é um direito agora de pessoas que fazem uso da PrEP, né, da profilaxia pré-exposição. Provavelmente vai cada vez mais sendo disponibilizada nos lugares que distribuem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, ou seja, é um medicamento que a pessoa que não tem o vírus, ela pode usar, né? É um uso regular, com acompanhamento do profissional de saúde, ela faz uso regular, então a chance dela se infectar numa situação de risco vai ser praticamente zero, ela não vai pegar o vírus, então a PrEP protege a pessoa.
Eu acho que uma coisa interessante que vocês estão falando, e aí tu falou quando eu perguntei da saúde mental, buscar, né? Que muitos profissionais de saúde muitas vezes têm desinformação, são desinformados, né? E muitas vezes a informação chega pelo usuário, né? Pelo aquele que busca Ele vai aquele buscar o profissional, direito que ele já sabe que ele né? tem. E ele vai lá buscar e o profissional não está adequadamente treinado, ou capacitado ou informado, né? Eu vejo muitas vezes nos casos das pessoas que vivem com HIV, né? Uma certa dificuldade de ter acesso, porque muitas vezes o profissional diz, vou brincar aqui, né? É bicho do pé? Não, você tem que procurar um infectologista. Tá com dor de cabeça? Não, você tem HIV, procura um infecto, procura um especialista. Como se ele não o conhecimento e a área de atuação dele não tivesse a capacidade de atender aquela necessidade, né, da pessoa que vive com HIV, né? Muitos profissionais despreparados de saber, principalmente da atenção primária, por exemplo, que muitas vezes a atenção primária é a porta de entrada. Você pode buscar a unidade básica de saúde para várias demandas, né? A questão do HIV não significa que ela não tenha outras necessidades, né? Você falou de outras infecções, né? Não precisa ser ISTs, pode ser uma outra infecção de garganta, e o profissional, sinceramente, com medo de atender a pessoa que com HIV, ela vai passar adiante. Não, isso não. Você faz acompanhamento com um profissional por causa do HIV, então procure ele para essa dor de garganta. Não. Né? Então, desinformação profissional técnica, eu acho que ainda é muito grande. Né? Tem que ter uma capacitação dos profissionais de saúde desde a atenção primária para realocar esses profissionais no entendimento da comunidade daqueles setores, né? Cada setor tem sua atenção, a sua porta de entrada, né? Cada bairro e cidade, é bem amplo. Então, assim, tem que capacitar esses profissionais, entendeu? Quem tá porque lá o na especialista, porque o especialista é para pegar os casos graves que estão chegando agora, sem informação no extremo, sem medicação, que já tá numa infecção de AIDS, né, por AIDS. Então, assim, a gente tem que realocar tanto a informação para os profissionais de outros setores e de portas de entrada, especificamente, e as medicações também, que esses profissionais possam liberar essa medicação para as famílias, para as mulheres, né? E aí a gente possa estar acessando a infectologia em casos mais específicos, em casos de chegada, né? Que está chegando ainda, com alguma complicação, né? HIV/AIDS, que tem alguma complicação, já tem uma doença ali que está pegando já esse paciente, né? Que já está manifestando ali por condição da falta do tratamento, que não tem adesão ao tratamento. Então, a gente tem que saber realocar tanto informação, quanto os pacientes, quanto os profissionais de saúde e o acesso a esses medicamentos. Né? E esse é um ponto bem importante, porque dependendo dessas barreiras, né? A pessoa pode simplesmente nem começar o tratamento. Eu falo por mim mesmo, porque lá no início, né, eu tive a fase aguda também, tive vários sintomas, e a médica foi super acolhedora, né? E quando saiu o resultado do HIV, ela me falou direitinho o que eu teria que fazer, para onde que eu teria que ir, né? Explicou um pouco do HIV, e mesmo sendo uma clínica mais generalista, digamos assim, né, do posto. E no mesmo dia eu já fui no CEDIM, que eu faço o meu acompanhamento, já conversei com a enfermeira, já fiz o segundo exame, né, para confirmar o diagnóstico. E na semana seguinte eu já consegui começar o meu tratamento, né. E eu conheço histórias de várias pessoas que não têm essa sorte que eu tive, né, de que sai o diagnóstico, o médico não sabe explicar, enfim, não dá um direcionamento para ela, né. Ou ela vai no hospital, não consegue começar o tratamento, não consegue pegar a medicação, e nisso ela acaba abandonando mesmo, né. Conheço também muitas histórias assim, né? Esse primeiro atendimento, né? Esse primeiro acolhimento, ele faz toda a diferença ao longo, né, da vida da pessoa. Não só do tratamento em si, mas da vida mesmo, né? E aí, assim, essa barreira profissional pode ser uma barreira para a pessoa vivendo com HIV viver sua vida, né, plenamente. E que outras barreiras vocês enxergam, assim? O que hoje em dia impede uma pessoa vivendo com HIV de viver sua vida plenamente? O que mais influencia nisso? Eu acho que
a principal barreira hoje é o preconceito, né? O Uhum. estigma. É como que o outro vai reagir diante do HIV. Né? Uhum. Até por esse histórico de preconceito, enfim, da mídia Uhum. também, né? Uhum. Acho que é algo que não foi desconstruído ainda, né? A gente melhorou muito, avançou muito, né? O tratamento hoje é super eficaz, tem pouquíssimos efeitos colaterais, né? Uhum. Mas esse lance do preconceito, do estigma do outro, né? É algo que eu percebo que é uma barreira ainda para muita Sim. gente, né? Uhum. Então tem muita gente que evita fazer várias coisas importantes, né? Por Uhum. conta disso, né? Sim. Então não começa um relacionamento, ou começa e termina com medo do parceiro, como é que ele vai reagir, né? Ou sai do Uhum. trabalho, né? Sim, Eu já atendi sim. algumas pessoas que pediram demissão, saíram do trabalho por receio, né? Sim. Desse preconceito, de sofrer essa discriminação, né? Como é que você Eu percebe? já expus isso, já joguei no ventilador. Jogou a M no ventilador. E aí, eu vejo assim, eu como profissional de saúde também e acadêmica dentro da área da enfermagem, Uhum. né? Eu busco sempre que os outros acadêmicos, os outros alunos, os outros estudantes, né? Quem tá ali à minha volta, eu busco sempre a sensibilidade, né? Dessa situação. Tipo, eu sei que dentro da área da saúde ou numa formação, né? Toda essa coisa de mexer com... fazer uma testagem de sangue ou uma coleta de sangue, Uhum. entendeu? Quem é que quer tirar o sangue, né? Quem é que vai coletar o sangue da Dominique sabendo que ela tem uma sorologia, né? Aí eu fico pensando, aí isso me impacta um pouco no meu empoderamento profissional. Isso é uma coisa muito desastrosa até, Uhum. porque você tá criando um caminho profissional e só Uhum. que ali você vai encontrar barreiras sociais, entendeu? Uhum. E aí, quando a gente vai falar de saúde do paciente portador de HIV, a gente tem que falar que o HIV ele não é um problema biológico ou por si só, pelo vírus, né? A Uhum. gente não precisa debater muita ciência, mas tendo a ciência, né, à disposição para nos dar Uhum. pontos certos das Aham. coisas. E a gente tem que ter a visão de que o HIV, ele transpassa, né? O biológico pro social, pro espiritual, pro Aham. físico, né? Depois que eu convivi, né, com o HIV e eu não sabia assim, porque eu falava, eu não sinto nada. Mas aí eu comecei a sentir a sociedade, a família, a rejeição, a negação, né? Os olhares, a falta de comunicação, entendeu? Você não Uhum. fala, a pessoa não sabe quem é você, não sabe como Uhum. a sua condição de vida, como você passa, você corta metade da existência e da sua Uhum. realidade para falar coisas fúteis. Uhum. Coisas pequenas, supérfluas, entendeu? E aí a pessoa com HIV, ela já está vendo que ali tá sendo um grande teatro, vamos dizer assim. Porque você não tá sendo você mesmo. Você não pode falar o que você tem Você não potencial tem para essa falar. liberdade Sim. para falar Entendeu? de Tá tudo, cerceada a né? liberdade de ser pleno, né? De se falar de tudo com todo, né? É aquela moda do abafa, abafa, Aham. abafa. E aí a gente vai abafando, abafando e se escondendo, e se Uhum. diminuindo, e se isolando. E aí vai Uhum. vindo outros problemas. Então, Aham. Sim. é sobre isso. Então, assim, me afeta muito para a vida acadêmica, sabe? Uhum. Porque eu quero fazer uma coisa, ai, mas será que pode utilizar? Será que pode mexer com perfuro cortantes? Uhum. Entende? Aí já vem pro meu psicológico, né? Sim. Será que tem saúde mental, né? Por quê? Porque tudo com base historicamente no estigma, no preconceito, desde a Operação Tarântula, quando jogaram esse estigma do HIV/AIDS para as travestis, né? Para a travestilidade, para as travestigêneres. Então a gente acaba que carrega esse peso social, entendeu? É. Então, né? Lembrando que viver com HIV não é impeditivo para realizar nenhum tipo de profissão, né? Não Ainda mais. existe nada, nenhuma legislação, Sim, nada correto. que fale, pessoas vivendo com HIV não podem fazer isso. Podem,
Na realidade, a legislação fala que Que é o temos contrário. direito de acessar o Isso. trabalho e a profissão dignamente, da forma que a gente possa e Aham. queira atuar, né? É, Então, a gente tem o exatamente. direito de sair dessa vulnerabilidade, dessa Uhum. marginalidade. Na realidade, eu falo assim, eu não tenho direito de ter um passe livre, eu não tenho direito de ter acesso às coisas. Eu estou exercendo o meu dever. Uhum. Eu tenho o dever de ter um passe Passe livre, livre. porque eu sou soropositiva, Uhum. entendeu? Porque eu tenho o dever de acessar, eu tenho o dever de sair de casa e não ficar me escondendo, eu tenho o dever de ir para uma festa, de ir para e fazer meu tratamento, Uhum. entendeu? Acessar isso. A gente tem dever, Dever de de se viver. cuidar, dever de viver. Né? Dever de viver. De É isso. viver. Muito Dever bom. de viver. Dá para fazer uma poesia com isso. É que é assustador o fato, como eu falei no início, né, dos casos de AIDS, né? Como você falou, né? Se AIDS é um estágio, a pessoa passou pela fase da infecção e Sim. desconhecimento. Então, se tem 200 pessoas, em média, por ano, que aparecem com HIV, com AIDS, é que passaram vários anos vivendo com HIV, ou não sabiam, ou se sabiam, esconderam, né? Se evitaram de se tratar ou com medo e acabam aparecendo. E tem cerca de, um dado que eu não falei, né? Mas é cerca de 60 óbitos, né? 60 a 80 óbitos por ano por AIDS, né? Ou seja, de que pessoas que tiveram o diagnóstico de AIDS por causa do óbito. Então, praticamente se descobriu que tinha AIDS quando morreram, né? Ou seja, que vão descobrir somente na internação, né, na morte. Ou seja, de que ainda tantas pessoas, apesar de tantos avanços de acesso à informação, do cuidado, né, chegar a esse ponto, né? Então, as barreiras que as pessoas provavelmente passaram na sua existência, na sua vida, barreiras que elas construíram, que foram construídas, né, para ela, né, fazem com que muita gente ainda não tenha acesso a esse tratamento, não tenha essas oportunidades de poder, né, viver com HIV, continuar seguindo a vida. Quantas trajetórias de vida foram cortadas a partir disso, né? E que aparece nos dados ainda é um grande desafio, né? Tanto para a saúde pública, mas para a sociedade, né? Identificar e acolher as pessoas para que elas possam seguir na vida e não interromper a sua vida. É um desafio muito grande, é assustador que ainda, com tantos avanços que nós tivemos, ainda vemos com isso. E aí eu queria levantar outro ponto, porque a gente está falando de viver com HIV a partir do momento que se infecta, né? E tem tanta coisa que poderia ter sido feita e falada, né, com relação à saúde sexual e reprodutiva, Sim. né? A informação, você falou em prevenção. Você falou num termo que me fala assim, não, isso não é prevenção, isso é previsão. Muita gente acaba prevendo, fazendo profecia quase, né? Diz, não, eu não vou fazer isso porque eu vou pegar. Não, com esse aqui não, porque esse aqui tem cara de, parece sim, e não sei o quê. Isso não é prevenção, isso é previsão, né? As pessoas Previsão errada. E previsão errada, chutou mal, né? Então, assim, o quanto ainda precisamos avançar nos aspectos de trabalhar uma saúde sexual e reprodutiva, uma promoção de uma saúde, né, na sociedade desde o início, né? Desde o início. A gente não vai falar de sexo com uma pessoa só a partir de certa idade, né? Porque a sexualidade dela está se construindo muito antes, né? Ela já começa desde pequenininho, né? Essa percepção da sexualidade, né? E não pode ser um tabu na sociedade. Você como profissional, é um profissional de saúde, você está estudando para, né? Está se tornando. Se tornando, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem evidenciado muito, o surgimento de jovens vivendo com HIV. Sim. Né? Sim. Então, assim, você, né? Você aparentemente bem mais jovem que eu, né? Com certeza. Mais que eu. Muito mais. Você também vive numa geração, né? Se descobriu com HIV numa geração que não viveu aquela fase da epidemia no início, que as pessoas só apareciam com AIDS, né? E morriam, né, com AIDS, né? Então você deve se defrontar, inclusive nos atendimentos, né, de muitos jovens com infecção muito cedo. Vocês são 2 pessoas que se infectaram jovens, né?
Vocês devem perceber isso, né, na idade, na faixa etária das pessoas que estão vivendo com HIV, Sim. quantos jovens estão aparecendo, né? Com certeza. E são cada vez mais jovens, né? E algo que eu percebo muito é que o HIV é muito tratado como uma questão do outro, né? Como se nunca fosse acontecer comigo, né? Acontece com o outro, com o vizinho, mas comigo não, né? Uhum. E eu falo isso até pela minha história de vida também, porque eu sempre tive acesso, né, à informação, sempre estudei em colégios bons, né? Mas eu não sabia, não tinha a mínima noção do que era viver com HIV, não sabia o que era PrEP, o que era PEP, né? Uhum. Fui descobrir isso depois do diagnóstico, né, da infecção. Então, eu Uhum. imagino que sejam informações que, infelizmente, não chegam para as pessoas, né? Acho que hoje a gente tem melhorado bastante, né? Tem avançado bastante, mas ainda assim é um limbo, né? As pessoas não se atentam. Eu a acho isso. que o viver com HIV, essa questão das pessoas terem a possibilidade de controlar a multiplicação do vírus no organismo, e aí as pessoas, eu não tenho nada, né? Tirou aquela imagem da doença. Tá tirando, né? Tá Ainda é um tirando, desafio, né? mas está no processo. Mas é uma negação. E deve tirar, né? É uma negação isso de, eu não tenho nada, entende? A pessoa tem tudo. Todo mundo tem tudo, gente. Todo mundo tem tudo. Deixa só a sua imunidade baixar um pouquinho pra você ver. Não, e todo mundo tá passível de ter tudo, né? Ninguém tá imune ao HIV. A gente, Mas é sobre isso. É porque, né? tipo, eu sou hétero, eu não tenho nada. Não preciso nem fazer o autoteste. Uai, você então, você é super poderoso. Ela te falou do eu vou diagnóstico. transar com aquela pessoa. Não, ele não tem cara. Ela não tem cara de que tem nada. Que é isso, gente? Que é isso? Não tá na cara de ninguém, né? Tá no sangue. Só um exame que vai poder dizer, né? Então, é isso. As pessoas se acharem fora de risco para qualquer coisa. E tem o lado oculto também disso, né? Também, polemizando agora, gente. Tem o lado oculto, Qual porque é o lado que buscam, o lado que homens buscam a gente só por ter um resultado positivo, porque ele tem fetiche de transar ou sem preservativo com alguém com HIV. Só que aí, assim, tipo, é só um fetiche mesmo, porque a pessoa, se ela tem um HIV e ela tá indetectável, não vai ter um risco, entendeu? Fica uma coisa mais psicofisiológica, assim, da criação daquele prazer, de você se submeter a um risco, entendeu? Só que, assim, nem todos a pessoa com HIV tá positivada, né? Tá negativada. A gente falou isso num episódio sobre festas de sexo, festas liberais. A gente falou isso, né? Existe um fetiche, uma coisa assim de você estar correndo risco numa situação ali que tem uma pessoa vivendo com HIV e numa festa onde todo mundo vai transar com todo mundo, né? Foi colocado também que existe, né? Gente, a condição humana, ela é cheia de fetiches. É como se, tipo, você tem HIV, então todo mundo transa com você sem camisinha, se quiser, tipo isso, assim, sabe? Porque você já tem. E não é isso, né? A gente volta lá para aquele primeiro ponto. As pessoas vivendo com HIV também precisam se prevenir, né? E viver com HIV não significa que você vai transmitir o vírus para alguém, né? Lembrando da questão da PrEP, né? Que é um medicamento que evita a infecção pelo HIV. Né? Não previne sífilis, não previne HPV, ela previne o HIV. Isso. Então tem muitas pessoas que até pensam isso, agora não, vou tomar PrEP, eu tô usando PrEP agora, tranquilo, eu posso transar sem camisinha. Uns estudos aí, né? Da PEP. Da PEP? Sobre alguma questão de ST, não sei se era HPV ou sífilis, alguma coisa assim. Mas assim, só porque... Não, tem alguns estudos que falam da doxi-PrEP. De usar agora uma PrEP para sífilis, por exemplo. Para sífilis, era isso que eu queria chegar. Pra mim não associar medicamento de PrEP com a doxiciclina. Doxiciclina. Que é um antibiótico, né? Que aí já preveniria a sífilis, mas ainda está em fase também de estudo, ainda não está evoluindo bastante, usar agora estratégias mais chamadas biomédicas, né? Estratégias biomédicas, que a prevenção combinada, que é um conceito que muitas pessoas estão falando, que é justamente isso, é oferecer mais alternativas e a pessoa ter autonomia de qual é que é a forma de se prevenir que seja mais eficiente para ela. E a palavra combinado eu adoro, porque assim,
tu pode fazer a prevenção que combina contigo, como também você pode combinar várias formas de prevenção e ter mais cuidado com a saúde. E eu acho que para mim, é o grande fator que você falou antes, a autonomia da pessoa poder escolher como se cuidar. Né? Não é sobre vítima e vilão, é sobre cuidado. Exatamente. Gente, nossa conversa tá muito boa, mas a gente precisa ir encerrando, né? Ainda tinha muita coisa, eu estava aqui com uma coisa na cabeça para falar, esqueci. Mas, para a gente ir finalizando, acho que fica muito definido, né, que pessoas vivendo com HIV, né, atualmente já há alguns anos e atualmente cada vez mais, podem, devem, têm as condições de viver uma vida plenamente. É claro que só tomar a medicação não assegura uma vida plena e saudável, né? A pessoa é um ser integral, então precisa ter acesso a outras políticas públicas para ter uma alimentação de qualidade, para ter uma moradia, né? Precisa cada vez menos uma sociedade sem estigma e sem preconceito, né? Para que seja livre e plena para todas as pessoas, né? Eu queria pedir para vocês, se vocês tiverem, claro, indicação de algum livro, algum filme que vocês gostam que aborda a temática de alguma forma, assim? Tem? Eu tenho um livro, mas ele não fala especificamente sobre o HIV. Uhum. Ele conta a história de uma jornalista que descobriu que estava com câncer, né? E que o câncer já tinha se espalhado pelo corpo. E a partir desse diagnóstico, ela ressignificou várias coisas da vida dela, né? E passou a viver intensamente cada momento. O nome do livro é Enquanto Eu Respirar. Enquanto Eu Respirar. E ele traz várias reflexões nesse sentido, né? De que o HIV é algo que aconteceu com a gente, né? Apesar da gente não morrer, ter todo um tratamento, né? Mas é algo que mexe. Mas talvez seja uma oportunidade pra gente recalcular a rota da nossa vida, né? E se aproximar dos nossos valores. Sim. O que a gente valoriza, o que a gente quer construir pra gente. Então, eu encaro essa experiência muito nesse sentido, sabe? Ah, legal. É uma excelente mensagem, né? É que uma você tá dando excelente agora, mensagem. Que você tá dando agora. Você tem alguma Ai, que gente, agora eu que não você sei, lembra? Assim, nossa, agora sim eu não vou conseguir lembrar. É tipo nome de livro ou filme, Ou né? filme, ou série. Eu acho que tem o livro da minha vida, eu vou lançá-lo. Relaxem, vai chegar. Estou escrevendo. Se alguém quiser patrocinar o filme também, a gente Quem faz. sabe? Legal. Vamos falar sobre as histórias reais da vida. Mas assim, o que eu queria deixar, né, já posso falar sobre, é que a gente tem que sempre se afetar, né, e o social, o acolhimento, a amizade, né, sejam amigas de pessoas soropositivas e deem a liberdade para que elas sejam quem elas são e falar sobre elas na sua roda de amizade, né? E abraçar, acolher essas pessoas, né? Convidem sempre pessoas soropositivas para estarem no seu meio e que elas possam falar sobre esse tema abertamente, sem estigma, sem rejeição, sem negação do coletivo. Isso é muito importante para mim e é isso. Perfeito. Eu tenho uma dica de um documentário que é da Maria Luísa. Eu não sei se chama Maria Luísa o documentário, mas se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar. Que é a história da Maria Luísa, que é uma mulher trans aqui do Distrito Federal, que ela... Você conhece, Felipe? Não conheço, não. Que ela era militar, né, da aeronáutica, se eu não me engano, e foi obrigada a se afastar e afastada, né, por ser trans. E não fala especificamente de HIV, mas fala de estigma, né, e preconceito, e essa luta para ter um direito garantido, que é o direito à aposentadoria pelo serviço militar. Então, eu acho que vale muito a pena ver, né? E, especificamente de HIV e AIDS, eu indico um filme que é muito antigo, mas que pessoas jovens, né, que às vezes não viveram ou não viram, não sabem muito de como foi esse surgimento dos primeiros casos, é o filme Filadélfia. Quando você falou que era muito antigo, sabia que era o Filadélfia. É um filme bastante impactante, que mostra o surgimento de alguns casos, os primeiros casos dos Estados Unidos. Não é documentário, né, é um romance, mas que fala retrata bem a realidade daquela época. Retrata bem. E é muito emocionante. Então, eu lembrei de um aqui,
que eu até participei lá em 2014, que é um livro chamado Eu Te Desafio a Me Amar, de Diana Bloch, que ela fala sobre a vivência de várias travestis, várias comunidades trans. Acredito que tem participação também da Ellen Oléria e Jean Williams, e Jean outros, Jean Willis. Milton Nascimento, Uhum. Jean Williams. Uhum. E eles têm a participação de pessoas LGBTs da comunidade que falam sobre suas experiências, rejeições e preconceitos, e também a aceitação e empoderamento, né? Uhum. E o Repete livro o nome se do chama Eu Te Desafio a Me Amar, de Diana Bloch. Eu acho que foi um lançamento lá em Diana 2014. Bloch, autora. Aham. Aí, Muito bom. e também sobre documentário. Gente, eu ia falar e eu lembrei, mas esse aí é o livro. Deu um Deixei blanco. o livrinho aí. Deu um blanco. É que eu ia complementar, mas aí foi embora. Mas legal também, que legal mesmo, Acontece. não conhecia, né? Gente, queremos agradecer muito a Muito presença, a obrigado. participação de vocês. Obrigada por terem compartilhado questões Gratidão. tão pessoais, né, da vida de vocês. A gente escutou com muito respeito e a gente espera que vocês que estejam assistindo também escutem com muito respeito e isso reverbere na vida de vocês. Bom, Viu? gente. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Gratidão. Um beijo.